Quatro anos atrás, ele surpreendeu Joinville, Santa Catarina e o país todo como o único prefeito eleito pelo Partido Novo. Agora, o desafio é a reeleição. Entrevistado essa semana no Cabeça de Político é o prefeito de Joinville, Adriano Silva. Prefeito Adriano Silva, primeira vez no Cabeça de Política, um prazer recebê-lo. E aquela pergunta que sempre está no ar, que não tem como não fazer. O único prefeito eleito pelo Novo nas eleições de 2020. O que mudou e o que vai mudar para ele? O que o eleitor vai ver de diferente daquele Adriano de 2020, sem coligação, candidatura própria do Novo, agora Adriano prefeito com uma composição? Bom, primeiro, Piara, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no teu canal, parabéns também pelo jornalismo que você presta ao nosso estado, né? Então isso para nós da política é muito importante, ter esse nível de jornalismo, parabéns. E dizer de que, de fato, né, Deus quis assim, que eu fosse o primeiro prefeito eleito pelo Novo à época, afinal o Novo, isso uma das críticas que a gente faz ao partido à época, ele tinha liberado só 30 cidades em todo o Brasil. O que foi uma lástima, nós perdemos realmente muitas cidades que tinham se organizado e o antigo presidente determinou que eram só 30 e dos 30 eu fui eleito. E aí vem a responsabilidade de ser o primeiro prefeito, né, aquela responsabilidade de você ter um livro página em branco, onde você vai começar a construir uma história, a escrever uma história, né, no executivo municipal por um partido. Então é óbvio que veio todo esse peso, mas também veio o olhar de muita ajuda. Eu lembro de que logo quando a gente assumiu a prefeitura, o governo de transição foi apenas o mês de dezembro, por causa do Covid, as eleições tinham sido postergadas. E a gente teve só o mês de dezembro para fazer a montagem do time e tudo mais. E ali eu tive muitos voluntários do próprio partido, o vice-governador, o Matheus Simões, de Minas Gerais, pediu férias, ficou o mês de dezembro inteiro fazendo governo de transição, juntamente com o meu time, com a gente. Então, assim, esse espírito de time e de ajuda mútua existe muito forte no Partido Novo, por um propósito maior, de mudança, fazer uma política diferente no Brasil, uma política com resultados. E o Novo vem crescendo, nós batemos recordes agora de filiações, passamos de 60 mil filiações, isso é o maior número da história. Então, demonstrado de que a população tem visto de que a gente tem dado resultado, aonde a gente tem mandatários de ter bons houve um problema na eleição agora federal, né? Na eleição de deputados, a bancada caiu. Ela caiu. É a fruto da atuação do... A fruto, eu acho, da atuação do ex-presidente, o Amoedo, que ficou muito estranho a atuação dele, né? Uma atuação muito, talvez, muitas vezes até flertando com a esquerda, e o próprio partido daí montou e praticamente expulsou ele só não foi expulso porque ele pediu para sair minutos antes da expulsão, assim, porque isso demonstra que o partido é um partido de direita, é um partido que trabalha a liberdade de expressão, a liberdade individual, a liberdade econômica, e que quem for contrário a isso não faz parte do partido, mesmo que tenha sido um dos fundadores, como foi o Amoedo. E ele saindo, a gente teve um aumento. Então, Santa Catarina foi o único estado que nós crescemos. Foi o estado que nós tivemos mais de 30 mil votos, né? E também fizemos o primeiro deputado estadual eleito, que é o Matheus Cadorim, né? Que foi eleito. Então, o Novo em Santa Catarina cresceu, diferente de outros estados. Mas agora nós temos mais de 500 municípios com candidatos para essa eleição, né, de 2024. São quantos prefeitos hoje? 4, 5? Nós temos 4 prefeitos. Nós temos já tem 2 em Santa Catarina. Prefeito novo? Não, a gente não, mas a gente se conhece, né? E o Arão aqui de Ascurra, e temos 2 prefeitos em Minas Gerais também. Mas assim, voltando à primeira pergunta, o que muda do Adriano? Candidatura própria, o Novo não coliga, a novidade, e agora o Adriano tem uma conta para prestar e vai ter uma composição política apoiando. Primeiro, lá atrás, matematicamente, ninguém nem acreditava que era possível a gente chegar onde a gente chegou. Né? Então, nem passou na cabeça de coligação, até porque acho que ninguém imaginava que a gente tinha chance de chegar. Então, eu e a Regiane Gambim, minha vice-prefeita, a gente fez chapa única e deu certo. Agora, nós estamos coligando, o Partido Novo coliga, o Zema já tinha coligado em Minas Gerais na reeleição, e a gente segue a mesma condição, onde a gente chamou principalmente as bases de lideranças locais, então aqueles vereadores que foram do governo, que participaram ativamente de ações pró-cidade junto com os nossos projetos, a gente chamou todos
para coligar com os partidos. Então a gente está aí com 6 partidos coligados ao Novo, isso dão 7 partidos, né, e principalmente para a gente valorizar essa atuação de vereadores locais aí que representaram todo esse tempo aí no nosso governo. A gente viu agora nesse mês da troca da janela partidária, uma multidão de lideranças políticas indo para o PL, buscando refúgio no 22, tentando se proteger de uma possível onda eleitoral nos municípios, muitos candidatos trocando de partido, indo para o PL. O senhor não só não foi para o PL, como recusou o convite do PL para ir e vai enfrentar o PL. O senhor não tem medo de não ter se protegido? Eu acredito muito no Partido Novo, porque o Partido Novo ele tem se demonstrado um partido coerente com aquilo que ele decide e aquilo que ele prega. Todos os nossos mandatários de todo o Brasil, nós temos respostas maravilhosas. A nossa bancada federal, os nossos deputados federais, são 100% oposição ao governo atual, né, ao governo Lula. Então a gente se mantém coerente. É isso que eu defendo. Eu defendo que a gente tem que ter essa coerência, né? E o PL, por mais que ele se coloque hoje como liberal, na história lá atrás ele já foi, né, apoiador, né, do governo Lula. E também tem vários, hoje, deputados federais que pertencem ao PL que não compõem com a linha de direita ou que estão compondo com o governo de esquerda que está no governo agora. Então, para mim é muito importante esse alinhamento, né, de decisões, porque um partido é um time. Nós temos que trabalhar em time. Você não vai mudar um país mudando uma pessoa só. Não vai conseguir. O Congresso Nacional não vai mudar você colocando um deputado só e esse deputado trabalhando sozinho. Agora, a partir do momento que vários deputados pensarem parecido e estarem junto num partido e esse partido cobrar essa ação deles, a gente consegue mudar o nosso país. Por isso que eu acredito tanto no Novo. Foi difícil rejeitar os convites do governador Jorginho Melo lá no começo do mandato dele? Não, eu e o governador, a gente sempre teve uma boa relação. O governador Jorginho, enquanto senador, ele foi sempre aquele que me recebeu em Brasília, abriu portas em Brasília para mim, e ele sempre falou, pô, eu te quero no time e tudo mais. Eu disse, você me tem no time, porque eu faço parte de um partido de direita, né? E se nós não trabalharmos juntos, aí nós estamos criando um problema para a sociedade. Partidos de direita, na minha opinião, tinham que estar unidos e não em lados opostos. Então, da minha parte, o governador, ele vai ter apoio em Joinville como ele está tendo. E o calor que ele disse que ele dá, o senhor sentiu até em algum momento? Lamentavelmente, a gente sente isso por 2 vereadores em Joinville, né, que desde o ano passado eles eram governo e da noite para o dia da minha sala, eles estavam de manhã na sala em reunião com toda a base governista, à noite eles estavam assinando uma CPI, uma vontade de abertura de CPI, porque se colocaram ali como oposição, porque questões políticas. E aí, enfim, isso está causando uma dificuldade muito grande, né, do partido municipal da gente estar coligado, por exemplo, em Joinville com o PL. Então, assim, eu tenho mantido uma diferença bem grande em relação ao meu trato com o governo do estado, o governador, né, que tem se mostrado parceiro, tem tentado ajudar a cidade de Joinville, né, e eu tenho feito da mesma forma isso, valorizado o trabalho que ele tem feito lá na cidade. E essa atuação desses 2 vereadores eu tenho visto como um ato isolado, né? Hoje o PL em Joinville é a sua maior oposição? Hoje é a minha maior oposição, né? E não vejo o PL 100%, que até agora são 4 vereadores. Uhum. Né? Então, dos 4 vereadores, eu tenho 3 vereadores que são oposição e 1 vereador que sempre foi base, né, que se mantém. E é estranho, porque assim, quando nós lançamos a candidatura à presidenciável do Felipe Dávila, né, nós lançamos o primeiro mandato, mas no primeiro turno. No momento que, né, foi para o segundo turno, eu defendi o Bolsonaro. Por quê? Porque nós vamos defender uma linha de direita e ele que nos representava naquele momento. Né? E eu acho que é isso, nós temos que estar unidos, principalmente para que a gente tenha novos governos de direita. Como é que o senhor vê a possibilidade de uma polarização entre a sua candidatura e outra candidatura de direita, no caso do Sargento Lima, pelo PL? Eu sinto, porque eu acho que não é isso que a gente gostaria, né? Eu gostaria de estar alinhando realmente essa esfera, mas é um processo natural, um processo democrático. O PL é um partido grande, né? Obviamente que as próprias lideranças dentro do partido vão pedir ou vão querer que tenham os seus próprios candidatos. Então faz parte do processo natural também do que pode acontecer. E para falar de um aliado agora, para não falar de um adversário, chama muita atenção da gente aqui em Florianópolis e no estado inteiro a composição que vem sendo feita com o PSD. O PSD está apoiando a sua candidatura
em Joinville sem pedir a vaga de vice, mantendo o Rejane Sim. Gambim, está apoiando o Novo em Blumenau, está recebendo apoio do Novo em Florianópolis e em outras cidades onde está organizado. Como é que funciona essa parceria? Eu estava lá quando vocês anunciaram, né, vocês me convidaram. Como é que funciona no dia a dia essa parceria, essa simbiose do Novo com o PSD? Porque é um partido que representa a tradição da direita, a velha direita de Santa Catarina. Como é que a nova e a velha direita caminham juntos? Eu acho que esse respeito, principalmente que o Heron, o presidente que assumiu né, recentemente o partido, e o Heron, eu conheci ele quando o chefe da Casa Civil no governo Moisés, a gente sempre teve uma afinidade muito boa. O Heron lhe disse, olha, nós temos que também reformar, rever também alguns processos, né, e aconteceu de forma natural. O Heron, ele entendeu que Joinville nós estávamos fazendo um bom trabalho, assim como a gente entende que o Topaz vem fazendo um bom trabalho aqui. Então, essa soma de esforços para a gente acertar, as prefeituras acertar onde está fazendo uma boa política, eu acho que é um bom resultado. E talvez é isso que o cidadão ele está esperando dos próprios partidos. Né? Não os partidos aí se degladiarem por poder ou tudo mais, mas sim apoiarem bons governos, aqueles governos que estão efetivamente trazendo bons resultados. Nível nacional, que espaço que tu vê para o Novo num cenário muito polarizado, com um grande partido de direita que é o PL, com um grande partido de esquerda que é o PT e os outros partidos buscando espaço? Na esquerda existe o PSOL, que não é o PT, mas é um partido que é o partido que aponta algumas inconsistências do jeito do PT de fazer. O Novo tem esse papel junto ao PL? O Novo, ele é um partido de direita, mas ele não é um partido radical, né? Ele não é um extremista. Né? Então, a gente tem uma condição muito do diálogo, muito da conversa, principalmente nós dos poderes executivo, né? A gente consegue dialogar com todas as frentes, porque a gente vê muito resultado na ponta. O Novo, eu não tenho dúvida de que ele vai ser, talvez, a plataforma de maior transformação. Porque, como eu digo, não existe trabalho sozinho. Nenhum político vai mudar esse país sozinho. Nós precisamos ter uma atuação forte de valores comuns, de princípios comuns de várias pessoas. Isso no Novo a gente encontra. Por isso mesmo a gente tem um processo seletivo para as pessoas entrarem, porque não adianta a pessoa entrar no Partido Novo e defender ideias de esquerda. Não faz sentido. Né? Quem é o filiado do Novo e quem apoia o Novo está defendendo um partido que vai defender projetos de direita, projetos de liberdade econômica, projetos que vão dar liberdade ao cidadão. Menos Estado, mais liberdade ao cidadão. Essa é a nossa linha, é o que nós vamos trabalhar. Então, eu acredito que o Novo ele vai ser um partido grande, ele vai ser um partido do futuro do país e um partido que vai efetivamente ajudar a mudança que a gente quer. Isso passa pela candidatura presidencial do Romeu Zema? Possivelmente. O Zema ele fez um trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso em Minas Gerais, pegou o estado completamente falido. O PT arrasou o estado de Minas Gerais e o Zema ele vem conduzindo, né, foi reeleito em primeiro turno e vem conduzindo um excelente trabalho em Minas. E eu não tenho dúvida de que ele, como presidente da República, ele faria um trabalho maravilhoso também. Porque ele é uma pessoa extremamente pé no chão, mas uma pessoa que sabe ouvir a população e que sabe fazer uma política sem o populismo, sem aquela coisa de fazer porque isso dá voto, mas é fazer porque é necessário e porque vai dar resultado. E essa é a nossa visão que a gente tem trabalhado. A gente tem uma polarização política com duas figuras que são quase opostas, digamos assim, Bolsonaro e Lula, mas que têm um jeito muito especial de se comunicar com o seu povo, são quase populistas. É possível você chegar à presidência sem populismo? Olha, tá aí uma boa pergunta, não sei responder, né? Mas quando eu decidi ir a candidato a prefeito, eu decidi ir pela porta que eu acreditava que era certa. Por mais que fosse a porta mais difícil, sem coligação, sozinho, sem um cacique político botando a mão na cabeça e dizendo escolham esse rapaz aqui porque ele vai fazer diferente, né? E a gente conseguiu chegar lá e mostrar que é possível. E isso é importante a gente fazer, né? Começar a olhar para políticos que vão fazer um trabalho que tem que ser feito. Porque essa coisa do populismo, de que todo mundo promete que vai resolver tudo, isso não funciona e não vai funcionar nunca. Não tem dinheiro para pagar toda essa conta na prática. Então, eu acredito que sim, é possível nós termos, até porque as pessoas estão começando a perceber que essa polarização vai para um lado, vai para o outro, um promete uma coisa, outro promete outra coisa, né? No resultado, no dia a dia, a gente percebe pouca mudança.
Falar um pouquinho de Joinville. O grande drama do prefeito de Joinville continua sendo o Hospital São José? Ah, sem dúvida. A saúde em Joinville, ela é muito penalizada pelo Hospital São José. O Hospital São José é um grande equipamento. Ele é um equipamento maravilhoso, ele fornece um serviço maravilhoso, os servidores são verdadeiros heróis lá dentro. Eu não tenho do que falar da qualidade do serviço. Mas o custo do Hospital São José, ele consome 100% do IPTU arrecadado na cidade de Joinville. E o Hospital São José não atende só o joinvilense. 30% dos atendimentos são de pessoas de fora da cidade. É um hospital de emergência que atende todo mundo da região que precisa ser atendido. Inclusive, por exemplo, pessoas com queimaduras, é do estado todo que a gente atende. Transplante de fígado, transplante de rim, é do estado todo que a gente atende. E essa conta quem está pagando praticamente é só o joinvilense. Né? Quando Florianópolis, por exemplo, todos os hospitais são estaduais. Então, se isso fosse verdade, se os hospitais em Joinville fossem estaduais, sobraria no caixa da prefeitura mais de 300 milhões de reais por ano para a gente poder investir em infraestrutura. Uma das grandes dores do joinvilense é a falta de asfalto na cidade. Nós temos bairros em Joinville que tem mais de 30 mil habitantes com 90% das ruas em barro ainda. E todo mundo fala, Joinville é uma cidade rica, uma cidade próspera. Sim, ela é em termos de oportunidades de emprego. Mas em termos de volume de investimento da própria prefeitura, a gente sofre muito pelo custo do hospital. E aquela promessa do governador Jorginho Melo de arcar com o custo de 20% da folha, está concretizada? Como é que está funcionando? Em parte, sim. Ele fez um convênio de 32 milhões de reais, um pouco abaixo do valor do que seria os 20%, seria 50 milhões. Mas ok, né, deu um primeiro passo, que é muito importante. Né, afinal, nunca tinha sido feito isso, né, para ajudar a cidade. Só que a gente está com problemas em burocracia, os convênios exigem enfim, uma papelada enorme, são quase 5 mil páginas todos os meses que a gente tem que mandar para o Estado tem que conferir isso para a gente receber. Então, das 8 parcelas dos 4 milhões que a gente receberia, a gente recebeu 3 até agora. Para deixar claro, o governo não pode pagar a folha. Então ele faz convênio pagando outros custos do hospital. Outros custos, e aí esses custos são os custos picadinhos, é a gás, é a agulha, é a seringa. Então você imagina a papelada toda que você tem que reunir para você chegar ao montante de 32 milhões de reais. E eu até estive agora conversando com o secretário da Fazenda do Estado, o Cleverson. Pouquinho antes dessa entrevista. Isso, junto com a Carmen Zanotto, para a gente achar outros caminhos. Tentar achar outro caminho que seja fácil, porque isso atrapalha tanto a equipe da Carmen, que também tem que fazer análise de toda essa documentação, e a minha equipe também tem que montar essa documentação. Haja gás para chegar em 20% da folha de São José, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas eu não vejo falta de vontade do governo do Estado, isso é muito importante dizer, e é isso que eu sempre agradeço ao governador, né? Que ele se colocou à disposição para a gente achar um caminho, e a gente está tentando achar isso. A dificuldade que o senhor tem com o PL em Joinville não encontra no centro administrativo? Não encontro. Eu tenho os secretários sempre nos atendendo muito bem, né? As portas abertas, né? Enfim, assim, o governador sempre muito solícito, de forma alguma, né? É o que eu digo, é uma questão localizada. São 2 vereadores, né? Enfim, eu vejo isso como uma questão isolada. Até porque tem muita gente, né, que compõe o PL em todo o partido nacional e isso não reflete a ação de um partido. Eu vejo que é uma ação de 2 vereadores. O senhor falou das demandas de infraestrutura de Joinville também. Tinha muita expectativa com as obras do finado Plano 1000 do governo Moisés. Como é que isso ficou em relação ao governo Jorginho? O senhor tinha uma relação muito boa com o ex-governador Moisés. Verdade. Mantém uma relação com o Jorginho, não sei se do mesmo nível, mas aquela expectativa, ela está frustrada? Olha, o Plano 1000, para mim, ele foi um projeto que rompeu barreiras na época. Eu elogiei muito o governador Moisés na época, porque ele vai naquilo que eu defendo, que é a municipalização. Porque hoje os prefeitos, eles detêm meramente 16% de tudo que arrecada no município fica na mão do prefeito. E ainda o que fica na mão do prefeito ainda tem contas para a educação, contas para a saúde. Então você tem muito pouco liberdade de definir. E quando o Moisés veio e disse, olha, a gente vai mandar R$1.000 por habitante para investimento em infraestrutura, significava 600 milhões de reais para Joinville. E a gente conseguiu planejar. Então, eu consigo planejar, né, para frente, 600 milhões em obra, faz projeto executivo. Então, eu tenho muito projeto executivo hoje pronto na cidade para ser executado. Eu não estou no governo do Estado, eu não sei das contas do governo do Estado, né, o governador, junto com o Cleverson, eles têm a posição deles, eles disseram, olha, não tem dinheiro para cumprir o Plano 1000, então a gente encerra o Plano 1000. Mas faz falta, é óbvio que faz falta, né? Nós temos 4 obras
em Joinville que nós finalizamos com o recurso do município, né? Então, óbvio que isso faz falta, até porque tem várias obras projetadas ali que vão ficar paradas. Tendo os projetos, vocês têm capacidade de buscar o financiamento externo? Como é que vocês analisam essa possibilidade? É possível a gente buscar financiamento externo, a gente está tentando buscar via Banco do Brasil, mas aí aconteceu uma coisa muito estranha no governo federal, onde o ministro da Fazenda, o Haddad, ele mudou as regras que pontua as cidades, que a gente era AAA, né, para trás. Então ele mudou a regra de 2022. Então, e aí a gente nos tornou C numa das notas. E com o C numa das notas, que é justamente a nota da saúde, porque a saúde tem esse descompasso da gente pagar as contas antes para receber depois do governo federal, então o fluxo de caixa ele acaba sendo negativo, né? Isso daí a gente foi penalizado. Mas o governo federal nunca tratou a saúde dessa forma. E aí ele mudou a regra para trás. Então isso prejudicou o Banco do Brasil, por exemplo, o financiamento. A gente pode buscar outros financiamentos? Pode. E a gente está agora levantando outros financiamentos. Essa possibilidade que se construiu via ANFRE agora, de financiamento do consórcio municipal junto ao Banco Mundial, essa porta que eles abriram, vocês estão de olho? A gente tem financiamentos já com o BID, a gente Joinville tem financiamento tem com Fomplata, a gente já tem a ponte Joinville, por exemplo, vai ser com Fomplata. O BID a gente está agora com 60 ruas sendo pavimentadas, que é até uma tecnologia diferenciada de calçadas drenantes, né, algo assim muito diferenciado. Então isso a gente já tem com os bancos internacionais acontecendo. Maravilha. Prefeito Adriano, prazer imenso recebê-lo, senhor, aqui, e até uma próxima oportunidade e boa sorte na eleição. Obrigado, Piaro. Obrigado mesmo.